meu ponto de vista, as pessoas precisam aprender com a solidão também. Precisamos utilizar o nosso tempo livre para fazer algo só para si mesmo. Qual a diferença entre o ócio e o ócio criativo? O ócio é o tempo que temos livres para ser. Ser o quê? Ser você mesma. Me lembra uma frase que eu carrego como um lema de vida para mim, que é: seja você mesmo e você poderá ser o que você quiser. Voltando ao assunto, em si, o ócio ele não é descansar. Muita gente confunde isso, mas o tempo de descanso é quando estamos dormindo, relaxando, recarregando nossas energias. O ócio é um momento do tempo que estamos dedicando para si, para nós mesmos. Para entender um pouco sobre o ócio, a gente vai precisar voltar um tempo atrás, para recordar um pouco sobre a história de como foi que surgiu o ócio e etc. Quem chegou a defender o ócio foi Aristóteles. Ele viu a necessidade das pessoas precisarem de um tempo livre para ser elas mesmas. Então esse foi um dos primeiros caras, um dos primeiros filósofos que falou sobre a questão do ócio. Não existia essa palavra, né? Mas ele defendia que as pessoas precisavam de um tempo livre para ser elas mesmas. Lembrando que nesse momento da história que Aristóteles ele luta por isso, foi um momento de escravidão, pois outros pensadores vêm para defender a questão do ócio, mas não no quesito mais de escravidão, mas agora com o pensamento de que as pessoas precisam de um tempo para serem mais felizes. Surgiu uma pergunta na minha cabeça, uma dúvida: será que a gente só é feliz quando a gente está vivendo o ócio? Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas eu posso dizer que, na minha opinião, não. Muita gente é feliz quando está trabalhando, quando está saindo com os amigos, quando está se divertindo, quando sai para ir no piquenique, quando sai para ir num parque. Não é só no ócio que a pessoa é feliz. Vou colocar agora aqui uma foto para vocês entenderem melhor a importância do ócio. Vê. Nesse gráfico meia boca que fiz e está aparecendo para vocês verem, posso mostrar um dia, 24 horas, dividido por 3. Mas por que dividido por 3? Vou explicar. Isso é uma matemática que ela realmente deveria funcionar, mas na realidade não funciona. Se você trabalha 8 horas por dia e não sabe por que 8 horas, preste atenção agora. 24 horas dividido por 3 são 8 horas. 8 horas dedicado ao sistema, trabalhando, 8 horas dedicando ao descanso, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, e 8 horas dedicado ao ócio, que é a si mesmo. Será que você realmente tem 8 horas de ócio? Você consegue ter essas 8 horas livres? Parabéns! Eu não conheço ninguém que tenha, inclusive eu não tenho essas 8 horas livres de ócio. Mas bem menos, porque, para pensar, a gente gasta tempo indo ao trabalho, a gente gasta tempo pegando um transporte público ou qualquer outro tipo de transporte, a gente gasta tempo indo no supermercado, gasta tempo indo pra escola, faculdade, indo estudar, entre outras coisas. Vou colocar aqui uma outra foto e nessa outra foto a gente vai pegar as 8 horas que é do nosso ócio e a gente vai eliminando de acordo com algumas coisas que a gente possivelmente faz no nosso dia a dia. Menos 1 hora. Acordei, fui tomar banho, fiz café da manhã, comi, me arrumei, etc. Menos 1 hora. Saí de casa, peguei um transporte até meu trabalho, faculdade, escola, casa, de alguém, de amigo, sei lá. Menos 1 hora de intervalo para o almoço. Fiz um almoço, cozinhei, etc. Menos 2 horas de o horário de pique, de voltar para casa depois do trabalho ou da faculdade. Geralmente a volta demora mais, porque como é horário de pique, as pessoas estão largando de trabalho, faculdade, enfim. Mais menos 1 hora de chegar em casa
jantar, tomar banho e etc. Você perceber a gente eliminando, acabou que só sobrou apenas 2 horas pra gente dedicar ao nosso ócio. Eu acho incrível porque realmente existem pessoas que conseguem se dedicar a pelo menos essas 2 horas de ócio que sobrou. A grande maioria não consegue. Então, se você perceber, você não gastou apenas 8 horas para o sistema, você gastou no total 14 horas para o sistema. Posso falar que eu tenho quase certeza que dentro dessas 2 horas que sobrou para você ser você mesma, você acabou gastando ela com conversas no celular, pelo WhatsApp, sair na rua do lado de fora e ficar conversando com o vizinho, assistir uma série ou um filme que você goste. As empresas, ela realmente trabalha para tirar o ócio de você. Geralmente a mídia, ela coloca seus produtos na internet para que as pessoas, elas não possam pensar com a própria cabeça. Immanuel Kant. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, valeu. O ócio é um tempo livre que a gente tem para a gente ser nós mesmos. Não é um tempo de descanso, não é um tempo de a gente pegar um transporte, não é um tempo de a gente se alimentar. É um tempo que a gente tem pra gente ser nós mesmos, para poder usar os nossos dons, os nossos talentos, pra gente criar algo para nós mesmos, não é para criar para as outras pessoas, é pra gente. Agora que você tem ideia mais ou menos sobre o que é o ócio, eu vou falar sobre o que é o ócio criativo, que ele é totalmente diferente do ócio ócio normal. No ócio criativo, você geralmente utiliza do seu tempo livre para produzir alguma coisa que seja do seu meio profissional para as empresas. Eu acredito que o ócio criativo, ele tenha surgido para que as pessoas, elas não trabalhassem apenas dentro das empresas, para que elas pudessem trabalhar fora da empresa. Mas a gente tá trabalhando para a empresa, tá? Eu acho que isso veio para bugar um pouco a mente das pessoas, porque trabalhar em casa, a gente trabalha mais do que se a gente sair para trabalhar fora. Apesar que a gente tem a gente pode ficar livre dentro de casa, a gente não precisa estar totalmente social. Quer dizer, depende, né? Se a gente tiver uma reunião online aí, né? Mas se você perceber, a gente ainda tá trabalhando para alguém. A gente não tá trabalhando para nós mesmos. Então, isso não é um ócio normal. Quer dizer, um ócio. Isso é um ócio criativo. Deixar isso fixado na cabeça de vocês. Quando a gente trabalha, a gente não tá praticando o ócio. Quando a gente trabalha para alguém fora do nosso âmbito de trabalho, a gente tá fazendo um ócio. O trabalho, ele é a negação do ócio. Por exemplo, fulano tá fazendo um negócio para alguém. Negócio é usado como troca ou trabalho, ou seja, não existe a prática do ócio. O ócio é para você criar para você, e o ócio criativo é para você criar para outra pessoa, para uma empresa, para qualquer outra coisa, menos para você. Uma curiosidade, você já ouviu falar nessa frase, melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada? Se dessa frase, eu lhe pergunto, onde fica a sua energia para fazer sempre alguma coisa? O ócio, ele foi criado para isso. Você precisa se alimentar de coisas felizes por dentro, para você conseguir fazer algo bom. Uma frase é feita para terminar aqui essa conversa sobre ócio e ócio criativo. Você vive hoje uma vida que você gostaria de viver por toda a eternidade?